Muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Entre Mundos e Dimensões. É um prazer ter a sua presença aqui e hoje é o primeiro vídeo porque, na verdade, o que era para ser o primeiro, ele foi apenas uma introdução. Então, o primeiro vídeo vai ser um vídeo que trata do assunto relacionado à espiritualidade. São vários assuntos que vão convergir para um núcleo de espiritualidade para responder aquelas questões filosóficas que nós temos já desde sempre no nosso íntimo. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O intuito deste canal é ajudar vocês aí a poder responder essas questões. Ajudar pelo menos a responder, porque é uma caminhada difícil, é uma caminhada que não é tão simples, porque nós encaramos um momento de muitas dúvidas, um momento de muitos acontecimentos no mundo e a gente precisa cada vez mais se aproximar de assuntos que são relevantes para responder essas questões filosóficas que estão ficando para trás. Na verdade, não é que as pessoas não estão se interessando por elas, estão inebriadas, de certa forma, por alguma distração no meio do caminho, como, por exemplo, as grandes evoluções tecnológicas que nós sofremos. Mas também temos que convir que as evoluções tecnológicas nos permitem entrar em contato e mostrar esses assuntos para mais pessoas também ao redor do globo, como está acontecendo, por exemplo, com este canal, que vai ter um alcance também para poder ajudar as pessoas aí. Assim, pelo menos eu espero. Então eu sou o Antares e peço a você aí que deixe o seu likezinho, se inscreva no canal, ative as notificações, porque muita gente que vê isso aqui acaba só passando a vista e não vai lá dar uma força para o canal, o que impede que ele tenha um aumento de alcance. E eu quero que esse canal alcance o máximo possível de pessoas para que a gente possa trocar essa ideia e desenvolver aí nesse ramo da espiritualidade e também dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca da humanidade. Em 1847, um fato muito relevante para a história começa a acontecer. A família que era protestante, e poderia ser uma família católica, ateia, de qualquer ramo religioso já existente, se muda para um pequeno lugarejo nos Estados Unidos chamado Hydesville. A família Fox. A Kate Fox tinha 11 anos e a Margaret Fox tinha 14 anos. Duas meninas, duas crianças, pré-adolescentes ali. Já em 1848 ali, pouco menos de um ano depois, elas começam a ouvir batidas, raspadas na madeira, porque as casas dos Estados Unidos desde aquela época têm uma estrutura de madeira, como acontece até hoje também. Essas batidas, raspadas, arranhões começaram a acontecer com muita frequência e elas começaram a ficar assustadas, apesar da família achar que os fenômenos acontecidos eram de ordem física, de alguma dilatação, algo parecido. Esses ruídos ficaram muito frequentes e começaram a incomodar demais. A família, que era metodista, então começou a ficar um pouco assustada e as filhas começaram a dormir no quarto dos pais. Só que eles ficaram um pouco também habituados. Como era um fenômeno que acontecia com frequência, eles acabaram também relaxando. E certo dia, as duas meninas, as irmãs Fox, tiveram a ideia de ficar repetindo o som que as batidas produziam. Então, por exemplo, se desse uma batida, elas iam lá e davam uma batida também. E de repente elas inverteram o fluxo. Elas começavam a dar uma batida ou duas e essa força desconhecida começava a dar uma batida ou duas também seguindo. Aí elas batiam 5 vezes. A força desconhecida ia lá e batia também 5 vezes. Dessa forma ficava patenteada ali que existia alguma força inteligente que estava respondendo ali aos estímulos. Então acontecia como se fosse um teste. E as irmãs Fox, então, foram estudadas e colocadas em experimentações pelos Estados Unidos e notou-se que essas meninas conseguiam produzir tais fenômenos. Produzir não pela vontade própria, mas pela simples presença delas. Então, em Nova York, vários eventos de espetáculos mesmo dessas demonstrações foram marcados e elas foram muito bem sucedidas. Interessante notar aqui que a família era de origem metodista. Passou 5 anos, em 1852, o Dr. Elisha Kane, um puritano, se encontra com Margaret Kane. Então, como ele era puritano, ele considerava a Bíblia a única e definitiva palavra. Em 1857, só 5 anos depois, ela já ficou viúva, Margaret Fox, e se entregou lá à Igreja Católica. A Igreja Católica a recebeu. Então, ela abjurou dos fenômenos por algum tempo e ela ficou um tempo calma, e tudo mais.
Depois ela voltou a estabelecer relações com pessoas que queriam estudar o assunto. Inclusive o mega banqueiro americano de Nova York, o Charles Livermore, ele decidiu levá-la ao Reino Unido também, para que ela pudesse ser estudada e contemplada pelas pessoas lá que queriam conhecer a história. E ele cuidou, inclusive, que ela não precisasse lá de se importar com seu provimento. Então ele foi financeiramente patrocinando ela e ela não precisou se preocupar com nada, apenas atender e esclarecer a multidão de senhores e senhoras que se avizinhavam dela querendo saber desses fenômenos. Porque, afinal de contas, as pessoas estavam antevendo ali, como o senhor Charles Livermore, que estávamos tratando de eventos extracorpóreos. Então alguma coisa subsistia ao corpo. Era a primeira percepção, porque se você estava com respostas mais ou menos inteligentes do outro lado, você estava tendo então uma manifestação de inteligências ainda desconhecidas. Teve mais um homem na área também, que era o Sr. Jenkins, que ele casou novamente com a senhorita Fox e ele atribuiu tudo à obra do diabo, à obra do Satanás, quer dizer, aquela velha história das igrejas, né, das religiões, dizendo que isso é obra do Satanás e não se deve pesquisar. A Igreja Católica, da mesma forma que fez com as irmãs Fox, fez também com o Sr. de Home, um famoso médium lá que produzia fenômenos, inclusive fenômenos de levitação, de uma forma absurda e até hoje inexplicável pela ciência. Esses fenômenos do então chamado novo espiritualismo nos Estados Unidos, e quando foi para a Europa passaram a ser conhecidos como moderno espiritualismo, se alastraram por toda a Europa. E as casas de espetáculos da época acabaram sendo casas relacionadas a esses fenômenos. Então, nos teatros, nos salões de festas, nas convenções, sempre tinha um espetáculo voltado para alguma presença de alguma médium ou algum médium. A maioria era criança ou pré-adolescente e menina, mas não quer dizer que era uma regra, que tinham esse poder de produzir esses fenômenos. Para as pessoas até então era assim, era um poder que as pessoas tinham para a produção de fenômenos e era muito provavelmente, segundo as pessoas, características pessoais. Só que o que não se respondia do espetáculo, o que ficava no ar, né, era justamente essa noção de que há inteligências, há alguma forma de inteligência se comunicando. Foi onde na França já estavam tendo os espetáculos lá nos teatros das famosas mesas girantes. Médiuns colocavam suas mãos ao redor de uma mesa e a mesa não só respondia por pancadas, como ela dançava. Então o primeiro nome foi mesas dançantes, né, que foi atribuído, e depois mesas girantes, porque elas giravam e depois elas suspendiam. Então fenômenos absurdos aconteciam que poderiam ser confundidos com mágicas, né, e tudo mais. Porém, vários cientistas foram pesquisar e controlaram ambientes e perceberam que de fato havia uma força além da física e além do magnetismo ali que estava por trás dos fenômenos. E depois, em 1854, chega o conhecimento, chega um convite, inclusive, que foi recusado algumas vezes ao senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele mais tarde veio a ser conhecido como Allan Kardec. O senhor Fortier, que era uma dessas pessoas que experienciavam essas sessões, estava altamente interessado e conhecia essa capacidade intelectual e científica do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele queria contar com essa capacidade de visualização e análise para analisar esses fenômenos e responder aquelas questões que já estavam intrínsecas no próprio fenômeno. Afinal de contas, o que é isso? O que está acontecendo? Que forças são essas? E lhe chamou a atenção quando o senhor Fortier explicou ao senhor Rivail que as mesas não só se magnetizavam e dançavam ou giravam ou se erguiam, como também podiam falar com as pessoas. Então o senhor Rivail falou: olha, eu só vou acreditar quando eu ver que ela pode falar. Aí tem a famosa resposta do professor Rivail. Ele vira e fala o seguinte: isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até lá, terei que considerar tudo isso como fábula. E obviamente continuaram chegando vários convites ao senhor Rivail, inclusive recebeu um do senhor Patier, a qual também estava presente o senhor Fortier, e eles foram investigar a senhorita Pleinemaison. E após essa reunião ele diz o seguinte: foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Estou dando uns breves relatos, mas teve muita coisa que aconteceu, muitos dizeres desses. O senhor Rivail, futuramente Allan Kardec, teve vários momentos de ficar questionando, de ficar se perguntando, não, mas precisamos controlar isso melhor e tal. E ele, junto com vários outros pensadores, cientistas, tentando não deixar nada passar,
e até que chega um ponto que ele percebe que essas mesas, elas estão respondendo perguntas inteligentes. Se você fazia uma pergunta e você combinava com a mesa, entre aspas, ou com qualquer fenômeno, qualquer ruído que acontecesse em outro objeto, a resposta 1 para sim, 2 para não, era uma batida para sim e 2 para não. E aí teve-se a ideia de formular um vocabulário para que as letras fossem apontadas e essa comunicação não ficasse tão demorada. Até que demoradamente, porque o fenômeno era a comunicação através de batidas, um dos espíritos deram a seguinte dica: por que vocês não vão ser mais diretos? Promovam uma cesta, colocam um lápis dentro, na verdade uma pena, né? E deixe a pena se mover, segure na base e deixe ela se mover sozinha. E a gente vai anotar, porque a princípio aquelas letras do alfabeto iam sendo apontadas, mas depois a própria cesta conseguia escrever. Então são os primeiros fenômenos conhecidos como a moderna psicografia, ali no caso 100% mecânica, mas que não tinham o contato do médium com a própria pena, no caso a caneta hoje nos nossos dias atuais, ou lápis. E eu não queria resumir tanto isso aqui porque são assuntos assim muito grandes, porém nós temos que fazer um vídeo conciso para vocês entenderem. Passou-se o tempo após todas essas comunicações que foram conseguidas. Nós vamos abordar, inclusive, alguma coisa nesse sentido de maneira bem dinâmica nos próximos vídeos, mas passou-se esse tempo, o professor Rivail concluiu que se todo o efeito possui uma causa, necessariamente assim pelo axioma científico, então todo o efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Então se você está vendo uma manifestação inteligente, alguém inteligente ou alguma coisa inteligente tem que ter provocado aquele fenômeno. A inteligência em si, a conversa em si, a dedução lógica, uma obra inteligente não se produz por si só. E aí um breve resumo, passou o tempo e tal, as comunicações foram acontecendo, o professor Rivail ficou plenamente convencido, ele conseguiu diversas comunicações com diversas médiums ou diversos médiums através do mundo, não só naquele local onde ele estava, mas inclusive ele viajou a outros países, tem livros inclusive que relatam essas viagens, né, de Allan Kardec, e ele foi chamado de Allan Kardec depois por um dos espíritos, né, terem contado para ele que numa encarnação passada ele foi um sacerdote druida que vivia ali na região das Galhas, onde ele teria sido um senhor Allan Kardec. Então ele resgatou um nome, ele colocou como pseudônimo dos seus livros, não se referindo a ele mesmo como o senhor Rivail, o professor Rivail, famoso por promover o plano de educação pública da França, mas ele estava assinando agora sob o pseudônimo de Allan Kardec, que resgatava uma reencarnação passada dele, que foi verificada posteriormente por ele mesmo. E ele quis saber de todas essas questões e foi pesquisar sobre isso. Mas isso é um breve resumo para que vocês saibam que o ano de 1847, quando a família Fox decide se mudar para Hydesville, e já um ano depois, 1848, começam a acontecer os fenômenos com as irmãs Fox, que chamam a atenção primeiramente dos Estados Unidos e depois do mundo para esses fenômenos, estamos diante de uma profusão de fenômenos praticamente coordenada pela espiritualidade para que esses acontecimentos começassem de maneira agora mais ostensiva a chamar a atenção da humanidade, posto que sempre aconteceram em todas as épocas da humanidade e tem vários registros históricos sobre isso, inclusive em todos os livros sagrados, em diversos autores, com Joana d'Arc, com Sócrates, e muitos fenômenos no próprio seio da Igreja Católica que não conseguiram ser explicados ao longo do tempo, e assim a Igreja Católica acabou denominando os provocadores desses fenômenos como santos, e eram questões não explicadas apenas. Só que chegou o momento dessas coisas acontecerem e aparecerem para o mundo tendo uma explicação. Então daí toda uma engenharia que foi montada para essa época. Aí vocês vão me perguntar, mas por que essa época? Por que 1847? Porque é um ano onde as pessoas estavam já mais amadurecidas para terem conhecimentos que não eram permitidos no passado. Porque a humanidade tem um processo evolutivo, tem um momento dela saber das coisas. Não adianta você querer saber, por exemplo, uma equação de segundo grau sem ter passado pelas séries iniciais. E assim também acontece com relação às questões espirituais. E o próprio Jesus Cristo já tinha falado sobre isso, inclusive foi relatado isso por João, e eu deixo para vocês
a mensagem onde ele falava desse Consolador prometido, que eu não vou desenvolver aqui, porque tudo isso que nós estamos relatando aqui é o início da chegada desse Consolador prometido, que eu não vou explicar aqui agora, vamos ficar para os próximos vídeos aí, e outros assuntos também extremamente importantes vão ser trazidos, mas eu leio para vocês aqui a passagem de João que promete essa nova revelação para o futuro. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, ou seja, outra pessoa, para que fique convosco. Ou seja, outra pessoa, outro conjunto de pessoas, outras ideias, né? Então, esse Consolador pode ser entendido de maneira mais ampla. Para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará, não é que está, ele estará. Você ficará sabendo dele. Inclusive destaca que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 15 a 17 e 26. E você pode objetar, mas está falando do Espírito Santo e tal. Olha, depois nós podemos falar da criação do Espírito Santo, né? O substantivo próprio ali, como isso foi criado para compor a Santíssima Trindade. Muito provavelmente a atribuição da criação do termo é de Atanásio de Alexandria, e ali no texto bíblico talvez você estaria se referindo a um espírito que seja santo, ou seja, que seja diferenciado, que seja destacado, né? Ou escolhido, aí de acordo com o que as pessoas quiserem interpretar. Mas Atanásio de Alexandria foi o cunhador do termo ali, inclusive ele virou santo, né? O Santo Atanásio. E houve debates, né? Como o Ário, por exemplo, que era o presbítero de Alexandria lá, e ele propôs, inclusive, que Deus fosse acima de Jesus, né? Então é o Filho e o Pai, mas aí, como Constantino estava querendo unificar as religiões, então para ele era melhor que tivesse um Deus trindade, né? Então Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso nós podemos pegar a raiz etimológica depois, seja na Vulgata, né, que é a tradução latina aqui, que foi disseminada pela nossa sociedade, e também pelo hebraico, que era a versão escrita do Novo Testamento, porque a língua falada era o aramaico. Mas isso são assuntos para próximos vídeos, podemos debater intelectualmente diversos assuntos, não temos freios com nada. É um grande diferencial que eu tento trazer para esse canal, que inclusive espíritas são livre pensadores, como diria Allan Kardec. Que claro, ninguém vai discordar disso, mas na prática, no dia a dia, muitas pessoas não fazem esse movimento de livres pensadores. E é o que nós vamos fazer aqui neste canal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixe de dar o like no canal aí, para que a gente possa crescer e espalhar as ideias, e nós vamos desenvolver muitas ideias aqui juntos. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.